Oi gente, hoje eu vim falar sobre a carreira do Cellbit e como esse é o meu primeiro vídeo, eu vou fazer ele com menos cortes, vou ser bem mais direta assim, e esse canal vai falar mais sobre as tretas e a história dos famosos, então eu espero que vocês gostem. Bom, o Cellbit, ele é o maior streamer do Brasil, então você com certeza sabe quem que ele é, ou pelo menos já ouviu falar. Ele passou por muitos cancelamentos na carreira dele, e eu vou falar pra vocês os, pra mim, mais importantes e que mais afetaram o público e a carreira dele, né? Enfim, primeiro a gente começa contextualizando como que foi a chegada dele pra internet. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, o Cellbit ficou bem famoso por fazer vídeos de Enigma no YouTube. Então, ele gravava vídeos de Minecraft, só que depois ele passou a fazer vídeos de Enigma e ele ficou muito conhecido por isso. Em 2015 a 2017, ele foi assim o auge da carreira dele, mas que hoje em dia eu acredito. Enfim, o Cellbit, então, ele conseguiu um público muito bom desde essa época. E ele já fazia vídeo, assim, desde 2020, 2012, assim, por volta dessa época. O primeiro cancelamento dele, que a gente sabe, é o com a Sassá, né? O mais relevante da carreira dele é o com a ex-namorada dele, Sassá, que ela alegava, assim, por alto, vou dizer, né? Ela alegava que ele tinha dela e também ela vivia com ele um relacionamento tóxico. E o Cellbit nunca respondeu a essas alegações até que em 2023 ele responde. 2023 não, 2024 o Cellbit responde porque a Sassá, ela mantinha um relacionamento com ele nessa época que ele era muito famoso por fazer os vídeos de Enigma. E aí eles terminaram e ela começou a fazer essas acusações. E o Cellbit nunca respondeu. Até que depois de um tempo quieta, ela voltou a fazer esses comentários e o Cellbit respondeu com um tweet com um anexo de PDF de acho que umas 30 páginas expondo o lado dele da história e falando que quem estava vivendo num relacionamento tóxico era ele. Ele tinha provas de como ela tratava ele e como o relacionamento deles funcionava. E isso foi um choque, porque o Cellbit, ele nunca tinha respondido a Sassá antes. Aí, do nada, ele posta esse PDF que ficou muito famoso no Twitter em 2024. E ele posta isso e diz que nunca mais vai falar sobre o assunto e que isso vai ser resolvido na justiça. Eu não sei como é que tá o caso, eu acho que já acabou, mas o que eu vi também dele falando que ela alegava que ele tinha só que depois ela desmentiu o que ela disse, então ela alegou que eram mentiras que ela estava contando e ele também usou isso contra ela na justiça. Esse, assim, é bem por alto do relacionamento deles, sobre tudo o que aconteceu, mas é um resumão da treta. Aí, depois disso, isso era mais ou menos assim, 2018 começou a ter mais esses burburinhos. E em 2020, na pandemia, agora eu vou entrar assim num parênteses de ordem paranormal, então eu vou contextualizar você sobre o que é esse RPG, o que é um RPG, né? E depois eu vou voltar em outra treta mais famosa dele, que é a treta do Tetris. Quase que eu confundo, quase que eu gaguejo. Mas primeiro vamos falar de ordem paranormal. O que é ordem paranormal para quem só conhece o Cellbit assim de nome? Ordem Paranormal é o maior RPG do Brasil. E o que é um RPG? É basicamente um jogo que você faz com as pessoas que você chama e nele tem um mestre, ou seja, tem uma pessoa que comanda a história e outras pessoas que são os personagens dessa história. E o Cellbit criou esse RPG na pandemia, assim, quando tinha começado a pandemia, eles iniciaram o projeto e de início era ele, o Cellbit, a Bagi, o Luba, o Hakim e o L Joga. Essas outras pessoas também são
do mundo de streamers e são do mesmo nicho, só que o Hakim, ele não era tão próximo do Cellbit, os outros eram, e o Cellbit perguntou pro público quem que ele queria que chamasse para participar do RPG, e o público falou que era o Hakim, porque o Hakim gostava e jogava bastante RPG. E aí, depois que o RPG começou, na primeira temporada, já deu muito certo, porque era na pandemia e as pessoas estavam trancadas em casa sem ter o que fazer. E como era uma live que durava bastante tempo, as pessoas se viam ocupadas de alguma maneira. E como era num sábado também, ninguém tava fazendo nada, todo mundo tava sem fazer nada. E então deu muito certo, desde a primeira temporada. E um personagem importante dessa treta é o Hakim, que eu contextualizei pra vocês. O que aconteceu com a treta do Cellbit com o Hakim? Bom, o Hakim ele participou de, se eu não me engano, 4 temporadas do RPG. A Iniciação, que é a primeira temporada. Ele participou também de O Segredo na Floresta, Desconjuração, que é a terceira temporada, e a 4ª temporada, que é Calamidade. Então, o Hakim ele participou dessas 4 temporadas. Iniciação, O Segredo na Floresta, Desconjuração e Calamidade. E ele era um dos players favoritos do público, porque ele tinha uns personagens muito fodas e ele era muito bom interpretando. Até que o Hakim, ele decide fazer o seu próprio RPG, que é Assimilação o nome. E ele pergunta pro Cellbit se o Cellbit pode fazer parte, assim, de tipo um spin-offzinho que ele ia ser inserido no episódio. O Cellbit grava, mas não é inserido porque o Cellbit estava viajando. E quando a treta aconteceu, o Cellbit tinha acabado de gravar o vídeo e o Hakim não postou. Mas o que aconteceu? Bom, o Hakim, ele falou com o Cellbit se o Cellbit podia assistir ao primeiro episódio. E o Cellbit falou que sim, e que ele não ia poder assistir em live, porque ele tinha horas pra cumprir de live, e ele precisava fazer as lives, então não dava só pra fazer os reacts. Mas aí depois o Cellbit falou que ele não ia streamar na hora do RPG do Hakim, e que ia falar pras pessoas pra assistirem ao RPG. E, dito e feito, ele não streamou. No segundo episódio ele também não streamou, e no terceiro episódio ele streamou, o Cellbit no caso. E do nada, assim, pelo relato do Cellbit, o Hakim, ele anuncia, sem falar pro Cellbit, ele anuncia pro público na live dele que não estaria mais fazendo parte de Ordem Paranormal, o RPG do Cellbit. E aí, o Cellbit, ele manda mensagem pro Hakim perguntando se era verdade, se o povo tava inventando mentira, e ele vê o corte. Nisso que ele vê o corte, o Hakim nem respondia ele direito, e o corte falava basicamente que o Hakim não ia participar mais de Ordem, porque o Cellbit tinha sido uma pessoa meio assim, meio cuzona, meio sem noção, e que ele tava fora do projeto. Só que ele não comunicou isso pro Cellbit. Mas, no final de tudo, foi um grande mal-entendido, porque chegou pro Hakim que, se eu não me engano, tá? Que o Cellbit, ele queria streamar e, tipo assim, não tava nem aí pro RPG, Assimilação do Hakim. E aí, o Hakim ficou muito bravo com isso e disse que também não participaria mais de Ordem. Essa é a grande treta, a maior treta, na verdade, do RPG do Cellbit, que é o que ele tá, assim, se dedicando mais hoje em dia e que é o foco, né? E por último, é a treta do Tetris. Gente, o que aconteceu com esse cancelamento do Cellbit do Tetris? É assim, o Cellbit estava streamando, estava em live, e ele estava jogando Tetris. Só que ele começou a perder muito, e ele ficou muito bravo com isso. E aí ele falou pras pessoas do chat dele que não era pra falar sobre o assunto, porque ele tava muito mal. Assim, ele tava mal porque ele perdeu no Tetris, e que não era para as pessoas ficarem zoando ele,
porque ele tinha perdido no jogo e ele tava mal. Aí, um abençoado foi e comentou assim: ai, tá putinho porque perdeu no Tetris. Aí, o Sept leu aquilo, que já estava assim, bem calminho, né? Ele leu isso e deu ban no cara. Baniu o cara da live. E não sei se vocês sabem, mas quando você bane uma pessoa, tem níveis diferentes de ban. Tem como você banir a pessoa por uma semana, tem como banir por um mês, mas nesse caso era banir pra sempre. Banir até alguém dar desban. Porque tem essa opção também. Então, o Celt foi lá e baniu o cara, porque ele zoou o Celt. Depois, outra pessoa respondeu, mandou no chat, né, falando assim: ah, o cara foi banido à toa. Foi bem assim, depois eu vou colocar o vídeo pra vocês verem, mas foi assim. E o cara foi banido à toa porque falou, zoou você. Alguma coisa nesse sentido. Foi tipo assim, o cara foi banido à toa. Aí o Sept fez o quê? Foi lá e baniu o outro cara também. Essa pamonha, o cara perdeu no Tetris e ficou triste. Vai tomar no teu conto, não quero meu chat não, mano. Vai embora, tá banido. Isso daqui, pamonha. Que é isso? Mano, isso aqui é basicamente eu acordando todos os dias com minha sala completamente mijada. Menina do céu, o que é isso daqui, pamonha? E cheia de cascalho pra tudo que é lugar. O que é isso daqui, criatura? Que tu fez? Meu Deus. O cara tomou ban sem motivo, você também vai tomar então, pronto. O cara tá me zoando, eu falei literalmente que eu tô pra baixo, que eu tô mal, que eu tô zoado, que eu tô perdendo um monte. E o cara, tá zoando por causa de Tetris, as pessoas podem ficar tristes por qualquer motivo. Se tem alguma coisa que te deixa pra baixo, você não tem que zoar essa pessoa, se você quer estar num ambiente positivo pra ela. Eu falei com todas as palavras que eu tava mal, que eu não tô bem, que eu ia ver uns memes pra me tentar me jogar pra cima. Você que vem querer me zoar no meu chat, você vai tomar ban porque eu tenho o poder pra te dar ban aqui. E você não. E você tá tentando me zoar, e eu vou, mano, eu vou te tirar daqui, porque eu não te quero aqui, mano. Eu não quero que você venha me zoar no meu chat quando eu tomar um pau no meio do seu cu. Acabou? Menina do céu, o que é isso daqui, pamonha? O que é isso daqui, criatura? Que tu fez? Meu Deus. Pamonha. Principalmente se você é um plebe com Prime, tá ligado? Aí realmente você não tá nem no mesmo nível das outras pessoas, seres humanos comuns. Que aí pelo menos eu tentaria olhar duas vezes pelo seu ponto. E aí ele ficou falando assim, desce. Ele ficou falando que ele tinha o poder pra fazer isso, que as pessoas estavam estressando ele, que ele tinha falado que não era pra zoar ele, porque ele tava mal, e as pessoas foram lá e zoaram ele, e aí tomaram ban. Foi essa a justificativa. Só que nesse corte a gente tem uma das melhores partes desse cancelamento, que é o Selbit falando que a pessoa que tava xingando ele era um plebe com Prime. Gente, pra quem não entende de linguagem da Twitch, eu não entendia até pesquisar sobre, né? Mas pra quem não entende, plebe parece plebeu, né? Plebe, assim, remete a pessoas pobres, né? Aos plebeus. Só que isso não pegou certo, não pegou muito bem pro Sept. Aí o Sept foi lá e teve que, quando ele estava mais calmo, teve que responder ao hate que ele estava tomando, principalmente no Twitter, explicando a expressão que ele tinha usado, plebe com Prime. O que significaria esse plebe com Prime? Ele botou várias provas de que essa era uma expressão usada pelos membros da Twitch. E na explicação era o seguinte: plebe, ao invés de ser plebeu, era alguém que não tinha sub no canal dele. Então, é basicamente alguém que não é inscrito, mas que pagou o Prime. E essas pessoas que não são inscritas, mas têm o Prime, elas usam isso pra poder falar mal da pessoa e isso chegar nela. Porque se você não é inscrito, você
sua mensagem, ela, tipo assim, vai passar muito despercebido, principalmente pro Selbit, que é um criador muito grande. Agora, se você tem esse Prime, ela é uma mensagem mais fácil do streamer ver. Então, ele usou isso de um tom muito, muito ruim, assim. E depois ele também se justificou falando que tinha explicado também na semana anterior o que era essa expressão, mas o povo do Twitter não perdoa. E basicamente foi isso, gente. Eu acho todos os cancelamentos dele muito engraçados. O cancelamento, assim, a treta do Hakim, o povo ficou muito do lado do Hakim e ficou xingando o Selbit no Twitter. Eu acho que não tem o que fazer. Os dois foram, tipo assim, tiveram muita falta de comunicação. E hoje em dia eles se resolveram. Eles estavam até saindo juntos uns dias pra trás aí, alguns meses. Mas, no geral, foi isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho pra próxima treta vocês ficarem por dentro de tudo.